Olá, querido aluno, querida aluna, seja bem-vindo à nossa aula 9 da disciplina de Higiene e Segurança do Trabalho. Hoje, nós falaremos um pouco sobre equipamentos de proteção e combate a incêndios. Quais são os objetivos de hoje? Então, nós vamos ver todos os objetivos na aula de hoje. A aula de hoje, ela foi dividida em várias partes, pequenas partes, para que a aula não fique cansativa, que vocês consigam, aos poucos, ir assistindo cada pedacinho dessa aula. Só para vocês se organizarem, cada um desses tópicos será abordado em uma das partes da nossa aula. Então, vamos começar aqui com a parte 1, em que iremos conhecer e exemplificar os equipamentos de proteção coletiva. Bom, falando de máquinas e equipamentos, nós temos a NR12, né, que trata da segurança no trabalho em máquinas e equipamentos. Quais são os perigos causados por máquinas? Nós temos aqui um primeiro perigo, que é o perigo mecânico, né? O que é o perigo mecânico? É aquele que pode causar algum tipo de ferimento, por exemplo, um esmagamento, corte por cisalhamento, decepamento, choque, perfuração, entre outros. Tá? Então, isso aqui são todos os perigos mecânicos causados aí por máquinas e equipamentos. Um segundo perigo é o perigo elétrico, relacionado aos choques elétricos que podem causar lesões, como queimaduras e até morte, o contato direto com alta tensão ou defeitos de isolamento. Então, dentro das máquinas, nós temos partes da máquina, equipamentos, que trazem com ela perigo mecânico, trazem com ela perigo elétrico. Nós também temos aqui os perigos térmicos, né? E nós também temos aí alguns perigos relacionados às questões ambientais, como ruído, por exemplo. Bom, questão mecânica e elétrica. É bem claro, por exemplo, numa serraria, nós estamos expostos aqui à serra, a uma contusão, a um corte por cisalhamento, um corte mesmo pelo efeito mecânico da serra, né? E a questão que todas têm eletricidade, todas são ligadas a uma fonte elétrica, e essa fonte elétrica, caso não esteja isolada, ela pode aí oferecer um risco elétrico para o nosso colaborador, para todos aqueles que estão ali em volta. Então, é fundamental a gente prestar atenção nesses perigos. Um outro perigo que pode aparecer também, por exemplo, em indústrias que trabalham com máquinas prensas quentes, por exemplo, de madeira, né? Então, a gente tem uma prensa a quente para fazer a cura de determinada resina, ela pode oferecer aí um perigo térmico para o nosso colaborador. Ele pode causar aí queimaduras no contato com materiais em alta temperatura, chamas ou explosões. É muito comum também, nós temos dentro da indústria madeireira caldeiras, né? Pode ser uma caldeira de alta pressão ou uma caldeira de água quente, né? Essa caldeira, geralmente usada aí, pode ser usada para produção de energia numa turbina, ou ser já usada para produção de calor, né, e vapor para fazer a secagem, por exemplo, de madeira, né, dentro das estufas de secagem. Temos os perigos provocados por ruído, né, que é a degeneração permanente da audição. Então, nós temos o limiar de 80 decibéis, acima de 80 decibéis de ruído, né, desse nível de ruído, é necessário que o nosso colaborador use um equipamento de proteção individual ou que nós coloquemos nesse aparelho, nós isolemos essa máquina de equipamento em cápsulas que isolem acusticamente esse equipamento para que o ambiente não fique com esse ruído. Então, temos aí, acima disso, uma exposição acima de 80 decibéis por mais de 80 horas diárias, causa lesão permanente da audição do nosso colaborador, né? Pode aí dar zumbidos, o ruído causa fadiga, perturbação do equilíbrio, entre outros. Nós temos também os perigos provocados por vibração, né,
que ela é mais intensa ou com menor intensidade, mas no longo período de exposição, podem provocar perturbações vasculares, neurológicas, entre outras. Então, aqueles equipamentos de britagem, né, existe um limite aí da gente trabalhar com eles diariamente. Perigos provocados pela radiação, né, radiação ionizante e não ionizante. Perigos provocados por materiais e substâncias, então, por exemplo, o contato com ou inalação de fluidos, gases, névoas, explosão, incêndios, também os perigos aí biológicos em determinadas circunstâncias, estarmos expostos a agentes biológicos. Na aula que vem, nós vamos falar dos riscos e vamos detalhar esses diferentes riscos. Perigos provocados aí pelo desrespeito aos princípios ergonômicos. Nós vimos na primeira parte do nosso curso o quê? Que o posicionamento, os limites de carga, a posição que o nosso colaborador assume, quais movimentos ele faz, a forma como é elaborado o seu posto de trabalho, tudo tem que ser respeitado. Porque aqui, posturas defeituosas, né, esforços excessivos ou repetitivos, sobre ou subcarga psíquica, estresse e erro humano, podem ocasionar problemas. Né? E aí, temos aí dores, riscos de acidente ocasionados aí pelo desrespeito àqueles princípios ergonômicos que nós vimos. Alguns passos básicos aí para a construção de sistemas de segurança em máquinas eficientes. Nós temos aqui o primeiro ponto, especificar os limites da máquina. Então, é importante conhecer quais são as limitações do maquinário que nós estamos trabalhando. Uma carga, trabalhar acima do limite, né, que a máquina foi concebida, é um risco. Risco de quebra, risco de acidentes. Então, prestar atenção, levantar quais são as cargas, quais são os limites. Você está trabalhando com uma empilhadeira, trabalhar com o levantamento de carga específico daquela empilhadeira. Não trabalhar com uma carga maior que ela pode levantar. Ah, não, mas é só um pouquinho. Cuidado. São nesses improvisos, nós vimos na aula passada, que acontecem muitos acidentes. Verificar os perigos e acesso de riscos. Então, verificar, por exemplo, locais em que há movimento rotativo, por exemplo, devem estar protegidos. Né? Os colaboradores não podem ter acesso a essas partes da máquina que ficam girando, que podem ocasionar e trazer aí um perigo mecânico para esse colaborador. Diminuir os perigos e o risco o máximo possível. Nós vamos ver aqui o uso do EPC, que é equipamento de proteção coletiva, é o primeiro caso que nós vamos fazer a análise para ver se, com a adoção desse equipamento de proteção coletiva, se a gente consegue minimizar esses perigos, né? Criando aí limites baixos de riscos, né? Projetar dispositivos de segurança contra os riscos remanescentes e aí informar o trabalhador sobre qualquer risco presente na máquina. É fundamental também o nosso colaborador ter consciência daquilo que ele está trabalhando. Né? Nós orientamos, olha, cuidado com essa máquina, ó, não pode fazer esse movimento, não pode acessar essa região, porque há um risco grande de acidente. E aí, considerar quaisquer precauções. Então, aqui, alguns pré-requisitos aí para equipamentos de proteção, para garantir a segurança em máquinas, é prevenir o contato, tá? Ter alta durabilidade, proteger de contato com objetos estranhos, não criar novas situações de perigo e não interferir no trabalho. Vamos pegar aqui, ó, o primeiro caso que nós podemos utilizar é o equipamento de proteção coletiva. Né? É um dos vários equipamentos que nós podemos utilizar. O que é equipamento de proteção coletiva? São equipamentos, dispositivos, utilizados para a proteção coletiva de trabalhadores,
instalados na fonte geradora do risco ou ambiente. Por exemplo, aqui, nós temos hidrantes, nós temos aqui, ó, guarda-corpo, né? Nós temos aqui o corrimão, né? Para evitar, também servindo aí como guarda-corpo, para evitar que o nosso colaborador aí caia de uma grande altura, né? Aí acima de 1,80 m já é algo que nós, 1,30 m, 1,5 m, é importante a gente ter essa noção que é necessário ter esse guarda-corpo. Bom, o equipamento de proteção coletiva, ele busca aí a eliminação ou redução do risco, né? A empresa fornece gratuitamente aos funcionários os equipamentos de proteção individual adequados aos riscos, sempre que as medidas de proteção coletiva forem tecnicamente inviáveis ou não ofereçam qualquer completa proteção contra os riscos de acidentes ou de doenças profissionais. Então, toda vez que, dada a implantação de equipamento de proteção coletiva, nós não conseguimos eliminar ou não conseguimos colocar um equipamento de proteção coletiva adequado, né, que seja tecnicamente viável, a empresa deve, uma obrigação da empresa, oferecer aos seus colaboradores os equipamentos de proteção individual. Esses EPIs protegem os funcionários de lesões, mas não evitam ocorrências de acidentes, né? Lembrando que o equipamento de proteção individual, ele minimiza as chances de um acidente, protege o nosso funcionário. Quer dizer que não vai acontecer acidente? Não. Quer dizer o quê? Que o nosso funcionário pode ser que, numa ocorrência de um acidente, os riscos, lesões, as consequências desse acidente sejam menores, né? Só que não há como a gente eliminar totalmente o acidente. Então, é um risco quando nós trabalhamos na indústria sofrer acidentes, mesmo em casa, né? Nosso dia a dia, torcer um pé, se cortar, a gente às vezes acaba se cortando com papel, né? Então, é um risco que nós temos, né? Lembrar que sempre que possível, o primeiro ponto, a primeira questão que é analisada é o equipamento de proteção coletiva. Quais são as vantagens do equipamento de proteção coletiva? Nós temos um menor custo a médio e longo prazo. Ele atinge todos os funcionários expostos, direta ou indiretamente. Independe da vontade do pessoal exposto em utilizar. É uma das grandes lutas que nós temos, que é o quê? Conscientização de todos os colaboradores que é fundamental o uso do equipamento de proteção individual. Então, o equipamento de proteção coletiva, ele vai estar lá. A pessoa não precisa colocar, não precisa vestir, não precisa utilizar. Ele vai estar protegendo, resguardando, limitando acesso, abafando ruídos, né? Sem que o colaborador precise desejar, né? Sem que haja necessidade de uma ação do colaborador. Então, é fundamental, por isso, e é uma das grandes vantagens que nós temos, da utilização aí dos equipamentos de proteção coletiva. Aumento da produção com redução de tempo em treinamentos e exames, né? Então, aí a gente consegue reduzir o tempo de treinamento para o nosso colaborador. Redução do número de acidentes e, com consequência, do número de afastamentos para o nosso colaborador. Nós vimos a importância de nós protegermos o nosso colaborador. Vimos todos os problemas que um acidente de trabalho pode ocasionar. O menor deles é o afastamento, que é a perda econômica relacionado ao tempo não produtivo que vamos ter. O maior ganho, a proteção de famílias, proteção da sociedade, proteção dos nossos recursos humanos. Isso é fundamental. E aí, a criação de um ambiente de trabalho melhor, o que vai incentivar aí uma boa produtividade. Melhoria na qualidade do produto também é algo que é alcançado com o uso dos equipamentos de proteção coletiva. Esses equipamentos são dispositivos
com o objetivo de proteger os trabalhadores dos riscos inerentes aos processos. Olha aqui, a sinalização, nós temos aqui faixas limitadoras de acesso, temos extintores, limitadores de acesso, placas de aviso. Então, quando nós temos lá a pessoa limpando o chão, é interessante colocar lá, cuidado, né? Está molhado, piso molhado, né? Risco de acidente. Então, colocarmos aí esses equipamentos são fundamentais. Olha alguns exemplos importantes de equipamento de proteção coletiva. Temos aí o enclausuramento acústico, então máquinas aí com ruídos acima de 80 decibéis, é muito comum dentro de um processo produtivo, vocês vão até aprender a conversar, a retirar informações dos colaboradores com o uso dos protetores auriculares, porque é algo comum dentro da indústria, né? No chão de fábrica, na planta fabril, é muito comum, nós temos máquinas que operam aí acima desse nível de 80 decibéis, né? Então, dependendo do tipo de máquina, realizar aí o enclausuramento acústico. As sinalizações, avisos, alarmes, etc., né? Para aí todos ficarem atentos aos riscos que ali estão ocorrendo. Por exemplo, aí um alçapão para fazer manutenção, ele está aberto, há um risco de queda, faz a sinalização, mostra para o trabalhador, deixa claro para o trabalhador que ali há um risco, né, de se chegar perto, de se expor, de passar ali por aquele ponto. Aí, a proteção de máquinas e equipamentos, nós temos aqui, ó, grades que evitam, né, que impedem o acesso, por exemplo, das mãos aí até o ponto de pressão, por exemplo, numa prensa. Temos aqui, ó, a parte dos rolamentos. O que é fundamental? Quando vocês forem visitar um chão fabril, né, uma fábrica, tomar cuidado. O pessoal que tem cabelo comprido deve prender o cabelo, né? Prender o cabelo com coque, alguma coisa, para quê? Para não ter o risco de ficar descabelado, né? De arrancar, né? Ter o arrancamento dessa parte do cabelo, né? Do couro cabeludo, aqui nas máquinas. Né? Você já vi acidentes, a gente viu, teve um tempo atrás, até um acidente de kart, né? Que a usuária enroscou o cabelo no kart, ficou com parte da cabeça aí sem cabelo, arrancou o couro cabeludo dela, né? Tendo que passar aí por um procedimento, uma cirurgia plástica, né? Para poder fazer a reparação. Então, evitar, porque colocando esse tipo de proteção, nós evitamos que as pessoas vão lá e coloquem a mão. Efetivamente é para isso. Para que as pessoas evitem o contato direto com esse tipo de equipamento. Então, é fundamental vocês, como engenheiros, pensarem. Alguém vai querer botar a mão ali? Cara, acontece. Nós temos que pensar em todos os tipos de situação. Pode ser que não seja voluntário, né? A pessoa tropeçou aqui e aí, né, vai se apoiar ali. E aí aconteceu um acidente mais grave. Então, esse tipo de equipamento é um equipamento muito fundamental e que ele é simples de construção, evitando-se grandes riscos para o nosso colaborador. Né? Olha lá, mais um enclausuramento aqui, principalmente das partes rotativas, das partes móveis do equipamento. Temos aqui sistemas de exaustão, trabalhando aí com gases, com vapores. Aqui nós temos um tratamento metálico. Então, é fundamental, gente, aí para que esse colaborador não fique respirando esses gases metálicos, esses gases nocivos serem expelidos para fora da indústria, fora do ambiente. Corrimão, rodapé, pastilhas antiderrapantes em escadas, são todos pontos legais e importantes aí da gente ter. Isolamento de áreas, né? Nós temos uma área perigosa, fazer o isolamento da área, sinalizar bem para o nosso colaborador, ó, cuidado com essa passagem, né?
prensas, extrusoras e guilhotinas, né? Nós temos geralmente o quê? O comando bimanual e fotocélulas. O que é o comando bimanual, né? Comando bimanual é quando a gente tem o quê? 2 botões. Então, para acionar aquela máquina, a gente tem a prensa ali. Então, a pessoa coloca o objeto, por exemplo, uma chapa metálica, para ser cortada nessa prensa, coloca o objeto e ela precisa depois tirar as 2 mãos e apertar simultaneamente 2 botões. Isso força com que as suas 2 mãos não estejam mais em contato com a máquina. Já vi casos, gente, de um cara pegar uma fita adesiva, né, uma fita isolante, e deixar apertado um botão. Para quê? Para agilizar. Então o cara pega lá, uma chapa, pum, bota lá, pum, bota lá, pum, bota lá, pum. Fica mais rápido. Mas olha o risco que esse colaborador. Isso é passível de advertência quando acontece uma coisa dessa. Burlar um sistema de segurança é passível de advertência dentro da empresa. Então, cuidado. Nós temos aqui, por exemplo, as navalhas, né? Sensores indicam, né? Podem indicar aí, fotossensores, fotocélulas, podem indicar a presença de um objeto estranho que não seja aquele, que não seja chapa. Né? Então, aí, evitando que na hora do acionamento dessa guilhotina, dessa navalha, dessa prensa, as mãos estejam no local aí dessa prensagem. Telas de nylon, né, para o corte de gramas, pequenas construções, também evitam aí o lançamento de objetos no ambiente como um todo. Temos aqui, gente, alguns outros exemplos. Por exemplo, a proteção fixa de uma serra circular. Temos aqui a proteção retrátil. As proteções não estão lá à toa. Se ela está ali, é porque ela tem uma função importante. Ela foi concebida para fornecer uma proteção específica naquele equipamento. Então, não burlem equipamentos de proteção. Temos aqui, ó, as proteções transparentes, né? Aí, por exemplo, numa tupia ou aí numa perfuradora, numa furadora, né? Numa serra tico-tico, por exemplo. E aí, coloca-se aí a proteção transparente para quê? Para que todo o cavaco gerado nessas operações de corte não sejam atirados e aí cheguem até os olhos ou na pele, em contato com a pele, há um corte. Então, é fundamental que a gente tenha cuidado em relação a esses pontos. Então, proteções a equipamentos, e aí essas proteções transparentes permitem a visualização daquilo, do movimento, da operação da máquina como um todo. Proteção para partes perigosas da máquina, então nós já falamos aí, por exemplo, no alimentador deslizante para prensa, né? Então, evita-se que o cara coloque a mão, né, próximo dessa prensa. A guarda com cobertura regulável para a prensa. Né? Então, temos todos esses pontos que nós devemos nos atender, devemos estar atentos aí na indústria como um todo para evitar acidentes, minimizar os riscos de acidente dentro da empresa que nós trabalhamos. Temos aqui, por exemplo, um dispositivo mecânico aí para paralisar a máquina em caso de perigo. Então, toda vez que a mão esbarra nessa barra, né, essa barra aciona um mecanismo de emergência e faz com que esses rolos parem de se movimentar. Então, a presença, por exemplo, você coloca a folha, né, a laminadora aqui, a folha a ser laminada na laminadora. Se a mão vier junto, esbarra na barra, a barra freia o equipamento aí vai parar o equipamento, a prensa como um todo. Tá? É importante também, os botões de emergência devem ser sempre sinalizados, então é um botão vermelho, escrito emergência, deve estar em um ponto próximo a esse operador, para quê? Para que ele consiga
acionar esse botão de emergência. Nós temos aqui, olha que interessante, dispositivos bem simples que evitam aí, ó, o acesso às áreas perigosas. Então, aqui a gente tem um ponto perigoso, pode ser um ponto quente, por exemplo. Nós idealizarmos, né, montarmos um aparato que impede que os nossos colaboradores acessem, tenham acesso, consigam alcançar esses pontos perigosos. Então, olha aqui, né? Aqui, para as mãos, né? Então, o alcance dele vai ser esse aqui. No pulso, né? No punho. Se o anteparo vem até aqui, olha o alcance. E se o anteparo vem aqui na altura do peito, olha o alcance que nós temos aí para distâncias seguras do ponto de perigo. O comando binomial, nós já falamos, então é fundamental. Ele serve para alguma coisa, a gente serve para que o nosso colaborador não exponha as suas mãos ao risco. Temos algumas ferramentas especiais, por exemplo, para afastar as mãos da área de perigo. Nós temos aqui um marcador, né? E aí você vem com o martelo fazer as marcações dentro de uma chapa. Aí, para você não ficar segurando o punção e batendo com o martelo, nós temos aí um suporte para esse punção. Né? Outros exemplos legais aqui da gente citar são o isolamento, né, das partes vivas relacionadas à eletricidade. Né? A parte viva é a parte que tem a corrente passando ali. Né? Tem tensão, a gente tem a tensão, né? Corrente só vai acontecer se haver um fluxo de elétrons, né? Mas toda vez que a gente tem ali um painel com tensão, se você coloca a mão lá e você está num potencial mais baixo, né, você vai transmitir, vai haver um fluxo de elétrons sobre você, você vai passar uma corrente elétrica para você vai tomar um choque elétrico. Então, as partes vivas, né, fazer o isolamento das partes vivas, os estrados em madeira com tapete de borracha, né, bloqueio do religamento automático, cadeados de segurança com códigos ou chaves, e aí como indicativo de sinalização. Por exemplo, a pessoa entrou dentro de um moinho, reparar as facas desse moinho. Vocês podem colocar equipamentos, né, cadeados especiais, né, que bloqueiam a parte do ligar das máquinas, bloqueiam a parte elétrica de ligar o maquinário. Então, vai lá, coloca um cadeado em cima, né, junto com o anteparo, em cima do botão de acionamento da máquina, coloca-se uma plaquinha falando, olha, manutenção da máquina, para quê? Para se evitar de ligar a máquina com alguém lá dentro. São coisas muito simples de acontecer, gente. Numa grande indústria, é fácil fazer quando a gente tem 5, 6 colaboradores. Imagina um lugar que a gente tem 1000 colaboradores. Né? É um risco que a gente tem que ter. E as pessoas não sabem que todo mundo está fazendo ao mesmo tempo. É muito difícil, dentro de uma indústria grande, a gente ter essa percepção. Então, é fundamental aí ter esse tipo de código ou chaves sinalizadoras. Tá? Aí, exposições aí. Barreiras, vidros, telas em arames, por exemplo, né? Aí para evitar esse acesso aos pontos perigosos, né? Ou em exposições, por exemplo, de arte, nós temos as barreiras, né? Vidros, telas, e que evitam aí o contato com as obras, por exemplo, ou com pontos perigosos. Né? Em navios, temos aí botes salva-vidas suspensos ou infláveis. Só para encerrar a nossa aula de hoje, né, essa primeira parte, vou deixar aqui um vídeo depois para vocês trazendo um pouco de resumo, né, comentando um pouco sobre todas as questões debatidas aqui nessa nossa primeira parte da aula. Tá ok, pessoal? Então, depois, em casa, com mais calma, assista esse vídeo, né, ele está com áudio, ele está tudo bonitinho aí, assista o vídeo para vocês entenderem tudo esses pontos importantes que nós debatemos sobre os equipamentos de proteção coletiva. Ok? Gente, esse é o fim da nossa primeira parte da aula.
Agradeço muito a participação de vocês. Toma uma aguinha, daqui a pouco volta para a nossa parte 2 da aula. Um abraço e tchau, tchau!